Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Nicolas Peixoto, monitor da disciplina, e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismondi. Atenção! Este material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo permitido seu uso por profissionais de outras áreas. Hoje abordaremos a incontinência urinária. Falaremos sobre a abordagem inicial para o clínico, diferenciando os principais tipos de continência e as medidas terapêuticas em um primeiro momento. Bom, para introduzir o assunto, vamos a algumas considerações. A incontinência urinária é definida pela International Continence Society como a queixa de qualquer perda involuntária de urina. Apesar dessa definição ser simplória, é necessário lembrar que a incontinência carrega consigo grandes questões sociais, como a vergonha e isolamento social, fatores que podem atrasar o diagnóstico, pelo fato de muitos pacientes esconderem tal problema, por exemplo. Da mesma forma, é necessário olhar para a questão da higiene. Epidemiologicamente, a incontinência urinária é mais comum nas mulheres e aumenta de prevalência com o envelhecimento. Sabe-se também que aproximadamente 50% das mulheres americanas terão algum episódio de incontinência urinária em suas vidas. Estatística considerável, levando em conta os gastos financeiros e psicológicos. Outro fator importante é o da transição demográfica, em que a população mundial está envelhecendo cada vez mais, tornando esta patologia cada vez mais comum. Existem, de uma forma geral, alguns fatores de risco relacionados com a incontinência urinária, tais como obesidade, diabetes mellitus, polifarmácia, declínio cognitivo-funcional relacionado com envelhecimento, idade avançada, cor branca, maternidade e comorbidade médica. Nota-se também que o prolapso de órgão pélvico pode ser concomitante. Vamos agora à avaliação inicial. Como sempre, é necessário prestar atenção na história clínica, pois a queixa do paciente, muitas vezes, permite diferenciar os tipos de incontinência, o que será essencial para a conduta terapêutica. É necessário saber como está a função fisiológica do ato miccional. Para isso, algumas perguntas podem contribuir. Por exemplo, a incontinência ocorre aos esforços? É relacionado ao intenso desejo de urinar? Há poliúria? Disúria? Existe algum sintoma constitucional adjunto, como febre? Existe dor? Existem fatores de risco? Além disso, é necessário realizar um exame físico direcionado, permitindo avaliar, por exemplo, se o paciente possui cicatrizes de cirurgias pélvicas prévias, avaliar o estado da próstata através do toque retal, calcular o IMC, analisar se existem prolapsos genitais. Outro ponto importante é a urinálise, ao qual o médico pode avaliar, através de um EAS ou urinocultura, por exemplo, se existe uma causa infecciosa para essa incontinência. Dessa forma, com a anamnese, o exame físico e a urinálise, conseguiremos diferenciar o caso dos diferentes tipos de incontinência urinária, definindo assim a melhor opção de tratamento para esse primeiro momento. Atenção para os sintomas em comum, como falaremos adiante. Também conseguiremos estabelecer se é um caso agudo ou se trata de uma condição estabelecida. Também definiremos se é necessário caminhar a um especialista. É necessário ficar atento para os sintomas em comum de disfunção do trato urinário. Existem sintomas relacionados à disfunção do armazenamento de urina, do esvaziamento e uma forma mista. Problemas do armazenamento de urina são relacionados a sintomas como frequência urinária, urgência urinária, noctúria, incontinência de urgência e incontinência de esforço. Já problemas no esvaziamento urinário são relacionados a sintomas como hesitação, esforço urinário, retenção urinária e frequência urinária. Um ponto muito importante na avaliação inicial é saber se o caso da incontinência urinária ocorre devido a uma condição aguda, que com o devido tratamento é rapidamente resolvida. A diferença nesse caso é que se trata de uma condição separada das alterações da fisiopatologia e anatomia do sistema genito-urinário, tratando-se de um problema agudo e muitas vezes pontual. Para a melhor memorização das principais condições que levam a essa incontinência aguda, existe um mnemônico, DIPERS, D-I-A-P-E-R-S. D de delírio, I de infecção, A de álcool, P de pharmaceuticals ou medicamentos em inglês começados com PH, E de excess urine production ou excesso da produção de urina, R de reduced mobility ou redução da mobilidade e S de stool impactation ou impactação de fezes. Como exemplos de medicamentos que podem causar essa incontinência aguda, temos diuréticos, antipsicóticos e relaxantes musculares. Agora, causas desse excesso de produção de urina que também podem causar incontinência aguda, temos o uso de diuréticos, excesso do consumo de líquidos e a glicosúria.
ou também condições que têm a retenção líquida como uma fisiopatologia, como a insuficiência cardíaca, hipovolemia e insuficiência venosa periférica. Uma dúvida não menos importante na nossa avaliação inicial é quando começar a considerar o encaminhamento para um especialista, como urologista ou cirurgião. Essa consideração deve começar a ser pensada quando, por exemplo, seja constatada uma hematura micro ou macroscópica, caso haja alterações no exame de toque, como massas retais ou prostática, uma bexiga palpável ou então uma falência nas terapias iniciais. Vamos agora falar sobre a classificação da incontinência urinária. Temos incontinência por esforço, de urgência, mista, por transbordamento ou paradoxal e incontinência funcional. A incontinência de esforço é definida como aquela incontinência em que a queixa do paciente é a perda involuntária de urina aos esforços, por exemplo, após espirros, tosses ou exercício físico. É uma incontinência incomum nos homens, exceto em casos de prostectomia radical. Em contrapartida, é o tipo mais frequentemente encontrado nas mulheres. Um ponto importante nesse tipo de incontinência é a obesidade e o tabagismo. Em relação à fisiopatologia, existe um aumento da pressão intravesical às custas do aumento da pressão intraabdominal, vencendo-se dessa forma a resistência esfincteriana. As principais causas são a hipermobilidade ureteral e do colo vesical, além da deficiência esfincteriana intrínseca. O tratamento inicial é baseado em medidas conservadoras, como mudanças no estilo de vida, por exemplo, com a perda de peso e a cessação do tabagismo, treinamento de reforço da musculatura do assoalho pélvico, com uma fisioterapia baseada em exercícios pélvicos específicos, os chamados exercícios Kegel, e também os pesságios vaginais, mais utilizados em casos de prolapsos de órgãos pélvicos. Existe também o tratamento cirúrgico, a ser definido com o especialista. Este caso está indicado para pacientes que não responderam à terapia conservadora ou aqueles que não aderiram ao tratamento de reforço da musculatura do assoalho pélvico. Vamos agora falar sobre a incontinência de urgência. A incontinência de urgência é aquela em que o paciente se queixa de perda urinária involuntária precedida de intenso desejo de urinar, ou seja, precedida de urgência urinária. Sua fisiopatologia é baseada na bexiga hiperativa, ao qual se relaciona com uma sintomatologia variada, como urgência urinária, aumento da frequência miccional, noctúria e até perda involuntária de urina. Agora, como diferenciar essa incontinência de urgência da incontinência de esforço? Vamos a algumas comparações. A incontinência de urgência, como o nome diz, está relacionada à urgência urinária, já de esforço, não. A frequência urinária está aumentada na incontinência de urgência, o que não ocorre na de esforço. A perda involuntária de urina com atividades físicas não ocorre na de urgência, ocorrendo na de esforço. A quantidade urinária perdida por episódio de incontinência é aumentada na de urgência e moderada na de esforço. O paciente relata não conseguir chegar ao banheiro antes do episódio de incontinência de urgência, o que não ocorre na de esforço. O paciente relata noctúria mais frequentemente na incontinência de urgência do que na de esforço. Em relação ao tratamento da incontinência urinária de urgência, existem as medidas não farmacológicas e as medidas farmacológicas. As medidas não farmacológicas são principalmente mudanças comportamentais e no estilo de vida, como, por exemplo, limitar a ingesta do café e do álcool, pois dessa forma os sintomas da urgência urinária são amenizados. Além disso, existem os exercícios de Kegel, como já citados anteriormente. As medidas farmacológicas se baseiam principalmente no uso de medicamentos anticolinérgicos, como o cloridrato de oxibutinina e o succinato de solifenacina, pois são geralmente bem tolerados e com poucos efeitos colaterais, como a xerostomia e a constipação. É importante lembrar que o glaucoma de ângulo fechado é uma contraindicação ao uso destes medicamentos. Além disso, deve ser evitado em pacientes com doença de Alzheimer ou aqueles em uso de inibidores de acetilcolinesterase, pelo risco de demência aguda ou alucinação. Por fim, evita-se também pacientes com elevado resíduo pós-miccional, ou seja, resíduo acima de 150 ml. Além dos anticolinéticos, existe também os beta-3 adrenéticos, uma nova classe de medicamentos, contudo bem menos utilizada. Existe também a incontinência urinária mista, em que se misturam características das incontinências de esforço e de urgência. Em relação à incontinência por transbordamento ou paradoxal, existe uma perda involuntária de urina com a ausência da contração detrusora, estando a bexiga totalmente ou parcialmente repleta. Sua fisiopatologia é baseada na hipocontratilidade detrusora, como nos casos da bexiga neurogênica do diabetes mellitus, e na obstrução, como no caso da hiperplasia prostática benigna. O tratamento imediato é a cateterização intermitente, pois evita a ocorrência de infecção do trato urinário como nas cateterizações contínuas.
Contudo, não é prática para pacientes com déficits cognitivos e físicos, sendo necessário pensar numa cistostomia. De qualquer forma, é necessário que o paciente com esse tipo de continência seja referenciado a um especialista. Por fim, vamos falar da incontinência urinária funcional. Esta incontinência é caracterizada pela perda urinária na presença de déficits físicos ou cognitivos e na ausência de patologias ou anormalidades no sistema urinário, sendo mais comumente diagnosticadas em idosos acamados, pois esse tipo de paciente pode apresentar muitas barreiras funcionais, não conseguindo levantar-se da cama para ir ao banheiro, por exemplo. Dessa forma, é necessário identificar essas barreiras, além de minimizar as barreiras de acesso. Em pacientes imobilizados, é interessante pensar no uso de catéter vesical, além do controle da ingesta líquida, evitando uma hiperidratação desnecessária no paciente, que poderia ser fonte de uma incontinência aguda. Também é necessário capacitar os cuidadores. Muito obrigado pela atenção. Não deixe de curtir a página do Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Envie suas críticas, elogios e sugestões. Até a próxima!